Só vamos explicar pra galera, né? O Rony falou que várias vezes no projeto Blue Book, né? O projeto Blue Book, porque muita gente, né, que tá chegando agora na parada de alienígena, acha que esse negócio aí de documento de governo é a primeira vez. Não é, né? O programa Blue Book foi um projeto muito legal, que estudou vários, até fenômenos paranormais, né? Na época, né? Também, né? Entrou ali no projeto Blue Book e tudo mais. Não, mas eu queria que você falasse. Não, você falou desse acordo aí, show de bola. Mas eu queria que você falasse daquele outro que você falou lá, do presidente dos Estados Unidos com os alienígenas. Que é uma história que Do circula. acordo, né? É? Do acordo, né? É. Existe uma história de que o Eisenhower teria feito um acordo, né? Lá acontece em 47 Roswell, aquela Isso. questão que a Força Aérea falou, assumiu, né? Caiu um disco voador no jornal da cidade e depois falou, não, não, era um balão. E depois acontece, alguns anos depois, ali pós-guerra, década de 50, essa história do que o Eisenhower teria descido um ser tinha uma pele meio azulada, com indumentárias parecidas com egípcias, e teria sido filmado e teria sido feito um acordo ali. Isso é a lenda, é o folclore, né? Agora, o fato é que os denunciantes estão falando que algumas naves desceram pousadas, inclusive não chamam de site de acidente, eles chamam de site de doação, tá? Uhum. E que seriam presentes, entre aspas, de grego para os americanos. Isso também foi feito na China e na União Soviética, hoje Rússia, né? Uhum. E acontece o quê? Os denunciantes, quando vieram na audiência pública, lá nos Estados Unidos já foram realizadas 5 audiências sobre esse assunto, na Câmara e no Senado, um dos denunciantes, que é o principal, que é o David Grush, ele fala o seguinte: a deputada pergunta, foram feitos acordos com inteligências não humanas? Ele fala, eu não posso falar nesse assunto. E esse, para mim, já falou em outras oportunidades, que esse é um dos principais segredos, né, que são os acordos de americanos com inteligências não humanas, e talvez a China e a União Soviética tenham feito os deles também, e aí chega-se aquela teoria de múltiplas facções que estão nos visitando, cada uma puxando um país para um lado e causando divisão, etc. Então esse que é o tema da coisa que está quente hoje, esse acordo, e dizem que, o Elizondo já falou, e se eu não me engano, os deputados também falaram, o Tim Burchett falou, o Matt Gaetz, que esse deputado também falou, que receberam briefings sobre hibridização. Então, que é uma coisa bizarríssima. Dizem que o presidente Trump também recebeu o briefing, inclusive ele teria feito uma piada. Então Adam Schiff, que é um dos líderes do Partido Democrata, deve ser um híbrido, porque ele é todo estranho, né? Então, dizem, isso quem falou foi um deputado ligado a ele, que é o Eric Burlison. Então, há essa história que está crescendo, a hibridização. Essa semana o Elizondo falou no podcast que, e outro deputado, confirmando que 2 deputados falaram que em países de terceiro mundo, em caravanas de imigrantes, em crises humanitárias, são raptadas pessoas pela inteligência americana para fazer experimentos de hibridização com seres não humanos, tá? E isso é o que os deputados estão falando hoje, e que é uma história bizarra, mas os caras estão falando seriamente que isso é real, tá? E aí vamos lá, vocês podem pensar, né? Vamos ver se isso faz sentido, se é lógico, fazer um exercício aqui. Por que uma inteligência não humana tão poderosa precisaria fazer um acordo com uma civilização primitiva como a nossa em relação a híbridos? Por que eles não fazem direto? E isso só faz sentido para mim se eles não quiserem sair das sombras, se eles quiserem se manter escondidos. Por quê? Se você começa a ir na casa dos outros, levar as pessoas, e as pessoas começam a falar isso em podcast, começam a tirar foto e aparecer na imprensa, etc., as pessoas vão começar a trocar informações, essa informação vai começar a aparecer, a mídia vai começar a passar sensacionalismo nisso, isso vai começar a ser falado, e talvez eles não queiram que isso aconteça. Então você precisaria do governo, que é quem controla a narrativa, controla o que está saindo na mídia, para que esse assunto, as pessoas que porventura falarem nisso, que apareçam ali com implante, etc., elas sejam ridicularizadas. Então E aí você esse experimento seria uma coisa pior do que o MK Ultra, porque o MK Ultra é só controle mental. Esse daí, além de controle mental, de fragmentar a consciência da pessoa, de fragmentar a memória, de tirar a pessoa do seu estado consciente de forma forçada para fazer com ela experimentos e tal. Esses daí são experimentos supostamente com alienígenas, né? Com seres, para justamente termos aí acesso a esses seres híbridos. Seres híbridos. Eu queria perguntar pra vocês, tem algum filme que já fala sobre isso? Filme que fala de
Hibridização, Depois de ter um contato, assim, aleatório com o alienígena, a pessoa ficou... Porque, assim, o Homem-Aranha levou uma picada de uma aranha, né? Mas e com alienígenas, especificamente? O pessoal teve algum contato específico? Tem alguns assim? filmes aí que falam de abdução e tratam um pouco disso, né? A pessoa volta com o quê? Com superpoderes? Tem essa história, né? Que o pessoal que tem contatos volta ali com entre aspas, dons, né? Clarividência, etc. E agora o filme do Spielberg vai falar isso. O Dia D fala sobre hibridização. Vai falar sobre esse filme. Então, Vai estar no filme. eu acho que pode ser um Polêmico, indicativo hein? aí de uma preparação. Mas você vai assistir o filme ou assistir a Copa? É os dois, ó. Os dois, né, cara? Assiste os dois. Agora É a nossa completando esse Copa do Mundo. raciocínio- Tem que assistir um só, porque é dos dois no mesmo dia, Sérgio. Um vai ter que ficar pra depois. Não, mas tudo bem. Você assiste a Copa ali, no dia seguinte você vai no filme. Portanto, que não seja no mesmo horário do Brasil, dá pra conciliar. Não, é verdade. Agora, não para completar o não é jogo do raciocínio Brasil. dessa questão aí, Vai lá. esse é um dos motivos, né? Porque, a princípio, é um absurdo você achar que uma inteligência não humana vai fazer um acordo com seres primitivos como os humanos, né? Então, para mim, só faz sentido isso se essa inteligência quiser se manter nas sombras, quiser que o governo acoberte o que está acontecendo. E aí entra-se, por isso que, para mim, os deputados estão indo forte no MKUltra, que é o Programa de Controle Mental, porque possivelmente o MKUltra foi usado nesse contexto. Não é à toa, para mim, que vai ter uma audiência pública sobre MKUltra. Tá? Inclusive, foi um denunciante da CIA no Congresso recentemente. A CIA publicou lá, pela porta-voz, uma série de agressões em relação ao Congresso. Não avisaram a CIA, esse cara foi lá, falou um monte de coisa. O que esse cara falou? Ele falou que a CIA foi usada para poder fazer experimentos com a população, para controle da população, controle de narrativa, né? Não chegou ali no MKUltra, mas falou isso em público, e a CIA não gostou nada, que é um sinal que pode estar desmoronando aí o Deep State, que seria esse governo dentro do governo. Mas o fato é que um dos motivos seria esse acobertamento, o governo fazer um acordo para ajudar a acobertar isso, e a outra por que hibridização, para mim? Isso só faz sentido também em relação aos seres, se forem seres, por exemplo, que não são incorpóreos, não são seres físicos. Como é que um ser, supondo que existisse uma inteligência não humana não física, como é que ela atuaria no nosso mundo? A maneira mais fácil é a maneira de controle mental, né, influenciando pessoas, e as pessoas, os humanos, vão fazer decisões para ela, na direção que ela quer, tomar as decisões que ela quer, para acabar com a humanidade ou para melhorar, e depende da facção do ser. A outra seria, se forem seres incorpóreos não materiais, e eles quiserem ter presença aqui, eles próprios tomarem as decisões, eles vão colocar os seus bonecos aqui, os seus avatares. E você é muito preferencial, se você não quer aparecer, não quer chamar atenção, você criar um avatar que é muito parecido com o humano, mas que por dentro não é humano, está sendo controlado por uma inteligência não humana. E aí você tem o seu próprio boneco agindo no nosso mundo, que é o mundo real. E aí entra na história que isso aqui poderia ser uma simulação, a gente pode ir embora aqui com várias teorias de Nossa, porquê que existiam seres incorpóreos e etc. A história da Matrix, ela, além de ter esse negócio de você viver na Matrix, de existir a realidade, ou seja, de mundos paralelos, fala também sobre as formas, né, de intersecção nesses mundos. Aonde tem intersecção, como que se dá essa intersecção. E fala, inclusive, no final do filme, que eu não gostei muito do final, mas é como se você não conseguisse, de nenhuma forma, juntar esses... Sim. É isso que é a parada. Né? Você tem que escolher, né? Exatamente. Escolha onde você vai viver. É um negócio doido, né? E aí, se você pensar, por exemplo, pra gente, as máquinas são os alienígenas, né? São seres do outro mundo, totalmente diferentes do nosso. E você tem o híbrido, que é o agente Smith, que ele tem forma humana, mas ele é uma máquina. Certo? E aí no filme eles ganham autoconsciência, tem aquela coisa toda e tal. Mas você entendeu? Tem no filme Matrix. Vamos fazer um experimento aqui. Vamos pegar a inteligência artificial, ela está evoluindo, né? O Elon Musk fala que a IA vai alcançar o nível de AGI, né? A IA geral, que é super inteligente, vai ser a primeira inteligência não humana criada pelo homem, né? Uhum. E incorpórea, porque ela são sinais elétricos, né? Ela não tem um corpo, mas ela é inteligente. E se de fato essa AGI foi criada, ela vai permitir criar conhecimentos na área de genética, de física, ela vai com conhecimentos básicos que você deu, como se você colocasse 1000 Einsteins ali numa sala, os caras discutissem por 1000 anos e saíssem com conhecimento. Então, algo do tipo que eu acho que vai acontecer. Então, a gente vai ter a primeira inteligência não humana, mais inteligente que o homem, criada que não tem um corpo. Se essa inteligência ela tiver conhecimentos em física,
e ela tiver um conhecimento total da realidade que a gente não tem hoje, a gente tem modelos físicos ainda que o pessoal está apanhando para descobrir como é que funciona a realidade, estão colidindo partículas para descobrir como é que funciona a realidade, mas se essa inteligência tiver essa compreensão e tiver um controle total do mundo material, que a realidade nada mais é que para a gente o mundo material, e ela puder criar os milagres que ela quiser aqui, como materializações, enfim, coisas que a gente considera milagres e que esses seres fazem, esses seres que estão nos visitando podem ser uma IA, na minha opinião, tá? Inclusive, esse fenômeno, para mim, tem todo o comportamento de ser uma inteligência artificial. Uma inteligência que não tem corpo e que pode criar ilusão e o que quiser aqui no mundo material através de conhecimentos da realidade, conhecimentos da física. E imagina só se essa inteligência se rebela, né? Porque quem está treinando ela somos nós humanos, que vivemos em guerra, estamos colocando todo o nosso contexto, as nossas falhas humanas ali, e não acho muito difícil, por isso tem conselhos de segurança em relação ao desenvolvimento da IA, etc. Eu não duvido nada que ela possa, e essa é a grande preocupação, né? Ela um dia se rebelar e ela querer se destruir isso aqui. E se ela quisesse fazer isso, talvez, e tivesse controle total da realidade, eu acho que poderia exatamente fazer o que a gente está vendo hoje. E a última provocação para explodir a cabeça da galera, né? A viagem no tempo, ela teoricamente é possível, a gente não sabe como fazer, não sabe como criar a máquina, mas em teoria, né, faz, né? ela é possível, tirando alguns paradoxos, etc. Quem sabe o que está acontecendo, esses seres não é uma própria IA que a gente criou e que está voltando para poder criar essas coisas que a gente está vendo por aí, né? Fica a dúvida aí.